Você precisa aprender a fazer uma proposta de intervenção perfeita? Nesse vídeo você vai encontrar tudo o que a banca espera de você na redação Enem, além de muitas dicas salvadoras, macetes coringas que servem para qualquer tema e análise de redações que receberam nota 1000 no ano passado. Fica comigo até o final desse vídeo porque com certeza ele é solução para você. Sejam muito bem-vindos ao canal Testando. Eu sou a professora Lea Amara e na aula de hoje nós vamos falar sobre a proposta de intervenção perfeita, aquela que vai garantir sozinha na sua redação 200 pontos na competência 5, ok? Então vamos direto ao assunto porque nós temos muita coisa interessante para falar aqui hoje. Antes de qualquer coisa, é muito importante que nós entendamos o que significa a ideia de conclusão, independente de que seja o Enem ou qualquer outro vestibular ou concurso público. Conclusão traz a ideia de retomada, de revisitar aquilo que já foi dito anteriormente no texto. Então, quando você faz uma dissertação, você já colocou informações na introdução, o desenvolvimento, que é a parte mais densa do teu texto, e quando você vai para a conclusão, você faz um resumo daquilo que já foi dito, uma compreensão vista de um novo ângulo, certo? Então essa é a ideia de conclusões em redações por aí afora. No caso do Enem, a gente vai ter uma diferença importante, que é o fato de que a conclusão Enem é uma proposta de intervenção, tá? Então, pense comigo, eu sempre comento aqui com vocês que o Enem ele apresenta para nós, no momento da proposta temática, um problema social brasileiro. Dessa forma, ele pretende que você, como cidadão que está tendo a sua formação escolar já no ponto X, né, do seu crescimento, da sua evolução enquanto cidadão brasileiro, o Enem espera que você já seja capaz de analisar determinados problemas sociais no Brasil e fazer uma análise coerente dentro da realidade e sugerir possibilidades de sairmos daquele problema, ou de diminuí-lo ou de atenuá-lo, certo? A ideia do Enem, obviamente, não é que você solucione, tudo bem? Mas espera-se que você seja capaz de fazer essa análise, tá bom? Então, dentro do Enem, a gente vai ter essa ideia da proposta de intervenção. E aí, no slide, você está vendo que nós temos, né, a estrutura da redação, certo? Ali a introdução, desenvolvimento e embaixo a conclusão. E a proposta de intervenção do Enem é onde você coloca, né, estruturalmente falando, ela aparece exatamente nesse final do texto. Aí eu acho interessante porque muitos estudantes ficam com aquele questionamento de que será possível eu fazer a minha proposta de intervenção diluída em outros momentos do texto? Por que as pessoas perguntam isso? Porque há temas do Enem que fazem a gente pensar logo em solução, né? Como o tema de 2016 que falou sobre caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Naquele momento, muitas pessoas ficaram com a ideia de preciso escrever um texto repleto de soluções, mostrar bastante soluções, bastantes caminhos, né, para resolver esse problema. No entanto, isso é um erro. É uma forma muito errada de entender a redação, porque independente de como o tema estiver escrito, eu sempre vou ter que partir da problematização, apontar causas, discutir estas causas e só depois partir para a conclusão, para uma proposta de intervenção. Então, respondendo a essa pergunta que muitas pessoas fazem sobre a possibilidade de colocar a proposta de intervenção em várias partes do texto, né? Eu digo o seguinte para você: é proibido? Não, não é proibido. Mas você vai fazer? Se você for meu aluno, eu digo para você, não faça, tá? Não faça. Por quê? Por um motivo muito simples. Eu tenho sempre dito isso nas lives lá no Instagram, inclusive se
Você ainda não segue o Testando lá no Instagram, não perca tempo, vá, porque eu tô sempre colocando conteúdos lá diariamente, não só no feed, mas também nos stories, e por lá também acontecem lives, então não perca, certo? Esses conteúdos que são muito importantes. Então vá lá depois dessa aula e passe a seguir o Testando lá no Instagram. Bom, então voltando aqui para o assunto, eu sempre estou comentando com a galera lá nas lives que não é legal a gente colocar o humor do avaliador em xeque, certo? O que eu quero dizer com isso? Dentro da correção do Enem, o avaliador passa muito tempo, certo? Corrigindo redações. Gente, são de 100 a 200 redações por dia para serem corrigidas, tá? Aí vai, e isso durante dias, né? Aí vai que lá no dia 13, certo? A sua redação é a de número 173 que essa pessoa está pegando no dia. Ela já não suporta mais. É um sábado à noite, tá todo mundo pós-quarentena na rua, feliz da vida porque o Covid acabou e o avaliador é o único que está dentro de casa. Então é o seguinte, essa pessoa não está bem, ela não está feliz, ela não está contente. Você, estudante, você não vai começar a escrever o seu texto colocando agente no desenvolvimento, 3 linhas depois você coloca a ação, e aí vai diluindo essa proposta de intervenção no meio do texto. Você não vai fazer isso, sabe por quê? Porque esse avaliador que está cansado, chateado, corrigindo a sua redação em pleno sábado à noite, ele não vai ter a paciência, porque ele é um ser humano, de ficar catando propostas de intervenção. Ele vai olhar, o que ele achar rapidamente, ele vai computar para você. Aquilo que ele tiver que gastar mais de 2 minutos olhando, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. E é por isso que você não vai diluir proposta de intervenção. Você vai fazer do jeito certo, que é colocá-la no último parágrafo da sua redação. Tudo bem? Estamos entendidos? Acho bom que sim. Bom, então assim, vamos observar o que será que este avaliador estressado, ele quer de você? Ele quer o seguinte, primeira coisa que você precisa entender é a importância de você aprender as competências. Professora, por que eu preciso aprender competência? Eu não vou corrigir redação de ninguém. Quem tem que saber as competências é o avaliador. Não é assim que funciona. Eu sempre falo da importância de nós aprendermos as competências. Inclusive, é importante que vocês tenham em mente 3 pilares para aprender de fato redação. Competência é uma delas. Por quê? Porque saber como eu sou avaliado, saber como o avaliador pensa a meu respeito, sobre a minha escrita, é muito importante para que eu consiga escrever melhor, certo? E é por isso que nós estudamos as competências, como está aí na tela. E aí, se você ainda não as conhece, nós já temos alguns conteúdos aqui neste canal falando sobre competência, competência 1, competência 2. Eu já apliquei lives lá no Instagram falando sobre as 5 competências, um conteúdo riquíssimo. Inclusive, esse conteúdo está no Telegram, ele não está mais no Instagram, mas ele está no Telegram. Também, se você ainda não faz parte, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês o link tanto para o Instagram como para o nosso canal no Telegram, onde eu coloco todos os materiais das lives que eu entrego para a galera. Então, faça parte também da nossa comunidade lá no Telegram para que você receba materiais exclusivos. E aí, esses materiais todos, né, você vai encontrar por lá, tudo bem? E dentro dessas muitas lives que eu já dei, eu já falei com eles sobre a importância das competências, tá? E aí, se você não as conhece, é importante que você conheça. Os outros 2 pilares que você precisa estudar para manter uma boa atuação na redação, além das competências, para saber como o teu avaliador pensa, você precisa estudar interpretação. Por que interpretação? Para que você não fique sofrendo desesperado, tentando descobrir qual vai ser o tema da redação Enem. Eu sou muito contra esse desespero. Tá tudo bem estudar tema, tá tudo bem você se preparar, estudando temas da saúde, da educação, tudo certo, nenhum problema com isso. O meu problema começa quando vocês começam a ficar enlouquecidos para descobrir qual é o tema da redação. Gente, não vai rolar. Uma vez ou outra alguém descobre, pura sorte,
certo? Então, assim, qual é o foco? Vocês vão ficar se baseando em sorte? Não, vocês vão se basear naquilo que funciona. E o que é que funciona? Interpretação de texto. Tem um vídeo que eu coloquei aqui nesse canal recentemente que fala sobre como interpretar os textos motivadores. Gente, essa aula está incrível, completa. É para você gabaritar qualquer redação com aquela aula. Porque, independente do tema que aparecer, se você souber interpretar, você vai conseguir retirar informações dos textos motivadores e utilizar essas informações sem que você perca a autoria, sem que você recorra a plágios. Tudo bem? Então, eu vou deixar no card aqui em cima essa aula e aí você, depois dessa, você vai lá e assiste a essa aula, treina isso, porque interpretar texto é importantíssimo, tá? Para que você não fique estressado com questões temáticas, tudo bem? E o terceiro pilar que eu tô sempre batendo na tecla com os meus alunos é a estrutura. Precisamos aprender a estrutura da redação Enem, saber como é que ela funciona em cada linha, em cada período. Não interessa aprender introdução, desenvolvimento e conclusão. Você tem que saber quantos períodos escrever na introdução e o que cada período daquele significa. Como utilizar os operadores argumentativos, como usar os verbos. Isso é estrutura textual, vista detalhadamente. E isso eu também ensino para vocês. Bato nessa tecla tanto lá nas lives como aqui nos vídeos. Então, não perca seu tempo estudando redação de outra forma. Você precisa dominar esses pilares, saber como você é avaliado, saber interpretar qualquer proposta temática aí na sua mão e conhecer muito bem a estrutura da redação Enem, tá bom? Então, se por acaso você não conhece esses conteúdos, é porque você ainda não é meu seguidor, e se você não é meu seguidor, você já começou errado. Então, vem aqui embaixo, clica, se inscreva nesse canal, porque até o Enem, certo? Que a gente já viu aí que foi adiado, até a chegada do Enem, você vai estar mais do que preparado, você vai estar pronto para os mais de 900 pontos na redação, eu te garanto. E a gente vai começar por aqui, pela conclusão já hoje, vendo como fazer essa proposta de intervenção para conseguir os 200 pontos. E aqui você vai ter, dentro da competência 5, ela está buscando o que de você? Ela quer que você elabore a proposta de solução para o problema abordado, não é? Aquilo que a gente já está falando aqui desde o começo desse vídeo, mostrando respeito aos valores humanos, isso é importantíssimo, tá? Então, se vocês quiserem que eu traga vídeos sobre direitos humanos, bem explicado, quais são os perigos de a gente ultrapassar esses direitos humanos, porque não é simplesmente direitos humanos, não é o avaliador ficar ofendidinho com alguma coisa que você disse, não. Não, existem teorias sérias por trás, documentos internacionais, os quais você não pode desrespeitar na hora da sua escrita. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, coloca aqui embaixo um pedido para o vídeo de direitos humanos, coloca hashtag direitos humanos, quero saber, e aí eu trago esse vídeo para vocês, tá bom? E considerando a diversidade sociocultural, né? Sempre respeitando as pessoas dentro daquilo que elas escolheram para as suas vidas, tudo bem? Então, é isso daí que o Enem quer de você. Mas acho muito importante também vocês conhecerem a tabela que guia o teu avaliador para te corrigir na hora que ele estiver analisando o teu texto. Então, você é avaliado aí dentro desses 6 níveis, tá? Que tá aparecendo para você dentro da competência 5. O nível que você quer chegar é o nível 5, que valem 200 pontos, tudo bem? Então, vamos nos ater a ele aqui nesse vídeo. Ele diz o seguinte: quem é que consegue os 200 pontos? É aquele participante que elabora muito bem a proposta de intervenção. O que é muito bem? A gente vai ver aqui nesse vídeo. É aquele participante que coloca uma proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Tudo isso nós vamos entender aqui hoje, tá bom? Então, vem comigo e me acompanha. Aqui a gente tem as 3 características que vão fazer com que a sua proposta de intervenção chame a atenção desse avaliador, que ele ache que ela foi
muito bem elaborada, como nós estávamos vendo no slide anterior. A sua proposta de intervenção precisa ser articulada, ela precisa ser concreta e ela precisa ser completa. E o que isso quer dizer, afinal de contas? Articulada é aquela proposta de intervenção que tem a ver com os problemas que foram levantados. Como assim? Lembre-se do seguinte, quando você vai fazer a sua redação, certo? Estamos falando de estrutura, para você perceber a importância disso. Quando você está fazendo a sua redação, na introdução, você já tem que colocar as causas do problema, não é verdade? É verdade. Então, se você já tem que apresentar duas causas de problemas ali, significa dizer que esses dois problemas que você levantou, eles precisam ser solucionados. É muito simples, certo? Então, não adianta eu solucionar um problema que eu não coloquei. Eu tenho que solucionar um dos problemas que eu citei. Então, se no ano passado, por exemplo, a democratização do acesso ao ensino superior, se eu digo que um dos problemas era a elitização do cinema e o outro problema é a má distribuição dos cinemas no Brasil. Então, se eu cito esses dois problemas, mas lá na solução eu resolvo dizer que o problema é falta de investimento do governo no cinema nacional, o que é que isso tem a ver com os dois problemas que eu citei lá em cima? Se na solução eu disser, perdão, né? Tenho que apresentar como solução. Se na solução eu disser que o governo tem que investir no cinema nacional, o que que isso tem a ver com os dois problemas que eu citei ali em cima? Não tem a ver, não tem nada a ver. Um era sobre a elitização do cinema, o cinema está muito caro. Outro é sobre a má distribuição, quase não tem salas de cinema pelo Brasil, em lugares mais afastados, em localidades mais pobres. Aí eu vou e falo que o governo precisa investir no cinema nacional. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então seria uma proposta não articulada. E aí o avaliador já olharia e falaria, gente, o que isso tem a ver? Nada. Então não seria uma boa característica para a sua proposta. Então você precisa articular. Uma proposta articulada, eu trabalharia um desses dois problemas, tudo bem? E ela precisa ser concreta. O que é uma proposta de intervenção concreta? É aquela que ataca o problema de forma muito clara. Ou seja, não adianta vir com o negócio de conscientização. Ah, porque o governo tem que conscientizar. O governo não tem que conscientizar nada. Não existe essa ideia de conscientização. Por quê? Conscientizar é uma coisa abstrata. É muito generalista. O que é conscientizar, tá? Então, você precisa dizer exatamente, de forma concreta, o que tem que ser feito. Ou seja, o legislativo deve elaborar leis que obriguem as empresas a colocar o preço do cinema X, sei lá. Ou as empresas privadas, juntamente com o governo federal, com o Ministério... Não existe mais Ministério da Cultura, né, gente? Eu esqueci esse detalhe. Com as secretarias de cultura, devem fazer tal coisa. Devem promover campanhas, ou devem promover festivais gratuitos, ou deve-se abrir mais salas de cinema. Faça uma proposta concreta, uma ação que possa ser concretizada, né? A melhor palavra vai ser essa mesmo. Concretizada, efetivada realmente, tá bom? Que conscientizar não resolve nada. E a proposta precisa ser completa. E aí, o que é uma proposta de intervenção completa? É aquela que traz os 5 elementos da intervenção, que é o que nós vamos aprender aqui hoje também, tá certo? Então, vamos avançar. Eu já tinha comentado com vocês no slide anterior, vou repetir agora, olhando aqui para essa arte. Nesse caso, o que significa a proposta de intervenção? O governo está esperando que você solucione? Não, ele não está esperando que você solucione. E eu digo isso porque eu já tive alunos que ficaram algum tempo pensando em como resolver o problema que ele criou, né? Ele pensou no problema lá e agora ele está ali olhando para a proposta de intervenção meio desesperado. E aí, quando eu vou perguntar, ele diz, professora, eu estou procurando algo que solucione.
não precisa solucionar, tá? A proposta de intervenção, ela pode solucionar, se você conseguir, ótimo, perfeito, mas ela também pode ser, ela pode trazer ações que ao invés de solucionar totalmente, vão atenuar o problema, certo? Vão conseguir diminuir algumas coisas desse problema, vão conseguir mediar, né? O governo vai buscar uma fiscalização, não vai resolver, mas vai tentar mediar esse negócio, certo? Tudo bem? Então, não fique angustiado procurando algo que realmente vá solucionar, pensar na invenção da roda, não. Seja simples, tá bom? Mas seja concreto, completo e articulado. Tudo certo? Muito bem. Avançando, eu quero trazer para vocês a anatomia da proposta de intervenção. Gente, aqui é um dos pilares, né, que eu falei para você da importância de você conhecer a estrutura. Por quê? Uma das angústias de vocês é exatamente dizer que não sabe o que escrever naquela linha. Professora, não sei como começar. Professora, não sei o que dizer a partir de agora. Professora, estou na metade do texto e não sei como continuar. Sabe por que você não sabe fazer isso? Porque te falta noção estrutural do texto. Porque se você já souber exatamente o que tem que aparecer, onde, em que linha, eu te garanto que essa dor você não vai mais ter. E é isso que eu vou te ajudar a resolver aqui agora, te mostrando a estrutura da proposta de intervenção. Vamos lá? Então, aqui a gente tem o seguinte, olha só, eu dividi a proposta de intervenção em 3 partes, tá? A gente tem a parte A, a parte B e a parte C. Léa, eu sou obrigada a fazer a proposta de intervenção com 3 partes? Meu amor, você não é obrigada a nada. Tudo bem? Inclusive, uma dessas partes que está aqui é opcional, tá? Mas eu vou dizer para você o que não pode faltar. E aí, quando eu disser para você não pode faltar, porque não pode faltar, tá bom? E o que não pode faltar na proposta de intervenção? A parte A e a parte B. Anotou? A parte A e a parte B não podem faltar na proposta de intervenção. Por quê? Porque você será penalizado se não houver uma dessas 2 partes. Eu vou te mostrar o que tem que vir nelas, tá? E a parte C, ela é opcional e eu vou te mostrar o porquê, tá bom? Então vamos lá, vamos entender. O que é a parte A da tua proposta? É o começo do teu parágrafo, dizendo bem claramente para você, a parte A da tua proposta são as 2 primeiras linhas da tua proposta de intervenção, da tua conclusão. Então, estamos no parágrafo de conclusão. Vamos visualizar. Estou no parágrafo de conclusão, pois a parte A são as 2 primeiras linhas desse parágrafo. Não precisa ser a linha completa, pode ser uma linha e meia, ou pode ser 2 linhas e meia, tá? Sendo bem didático aqui para você, tá bom? Depende do tamanho do parágrafo que você vai escrever. Então, o que tem que vir nessas 2 primeiras linhas? A primeira coisa que tem que aparecer lá é o operador argumentativo de conclusão. Pela misericórdia do Senhor Jesus. Gente, isso vale ponto não para a competência 5. O operador argumentativo vale ponto para a competência 4. Se você não puser este bendito desse operador argumentativo de conclusão no começo do parágrafo de conclusão, você vai perder 40 pontos só por isso. Dá, meu filho, para a gente negociar 40 pontos por causa de uma palavra? Não dá. Você tá entendendo? Então, não pode, tudo bem? Então, qual é o nosso pacto? Taca um portanto, gente. Ai, professora, mas o portanto é muito batido. Gente, a vida é batida. Amanhecer e anoitecer é batido. E daí? Todo dia acontece. É um case de sucesso. Todo dia amanhece, todo dia anoitece. E aí? Vai fazer o quê? Deus tem que inventar um negócio novo todo dia? Não existe, certo? Então, usa o case de sucesso, gente. Tá com portanto logo no início desse negócio aí, tá bom? O portanto pode vir palavrinhas depois, tá?
Dessa forma, o governo, portanto, o governo, a lógica não importa. A questão é, o operador argumentativo tem que vir no começo, tá? Você pode usar um portanto, pode usar um logo, tá bom? Pode usar um conclui-se então, tudo bem? Dá tudo certo. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa é isso, é uma palavrinha. É uma palavra que eu tô te dando como responsabilidade para você cuidar, tá bom? Então, uma palavra, portanto. E o resto das linhas? E o resto dessa linha e da segunda linha? Eu vou usar colocando o quê? Você vai fazer a retomada da sua tese. Você não disse lá no começo que, vou usar o exemplo do ano passado, que a democratização do acesso ao cinema no Brasil continua sendo um desafio diante da elitização e diante da má distribuição do cinema no Brasil? Essa não foi a sua tese que você jogou lá em cima? Foi a que eu criei aqui na minha mente agora. Então, com essa tese, agora na conclusão eu vou retomar. Eu vou dizer, portanto, fica evidente a necessidade de novas medidas para alcançarmos a democratização do cinema no Brasil. Acabou, é só isso, pronto. Taquei ali, ó, operador argumentativo, taquei ali a minha retomada da tese. Entendeu? Sem dor nenhuma, tá bom? Vou te mostrar depois até estruturas coringas de como fazer isso. Então, ó, você acabou de ver a parte A, aquela que não pode faltar. É ela quem vai abrir a sua conclusão. Estamos entendidos? Vamos avançar. Parte B. Gente, foca aqui. A parte B, lembra quando eu te falei em um slide atrás que a tua proposta de intervenção tem que ser completa? Completa. Pois bem, por completo, você vai entender esses 5 elementos que estão aí na sua frente, tá? A gente vai ver já já com detalhes cada um deles. Então, o que eu quero dizer com o que está aparecendo aí na sua frente? A parte B, ela é essencial, é daí que vão vir os seus 200 pontos. Você quer 200 pontos na competência? Olha para mim, estudante. Você quer 200 pontos na sua competência 5? Meu amor, então você vai dar um jeito, você vai garantir que em qualquer proposta de intervenção que você for escrever daqui por diante, você vai colocar os 5 elementos da proposta. Porque exatamente o que o teu avaliador vai fazer é o seguinte, ele vai contar quantos elementos você colocou na proposta. Tá aqui o agente, tá aqui a ação, tá aqui o efeito, tá aqui o modo, tá aqui 5 elementos. Ai, que lindo! Toma 200 pontos. Entendeu? Mas, agora vamos entender aquele lado que tem ali, ó, proposta 1 completa e a proposta 2 facultativa. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai fazer a sua redação, lá na introdução, você apontou dois problemas na introdução, não foi? Geralmente são 2, né? Tem gente que gosta de arriscar na vida e faz 3. Eu prefiro que vocês evitem, tá? Façam 2 que é suficiente. É linha suficiente para vocês aprofundarem os 2 problemas. Então, aí a gente vai ter, nessa primeira proposta, nesse primeiro problema que você causou lá na introdução, você precisa apresentar uma proposta de solução para um desses 2. Você apresentou 2 problemas, certo? Aí muita gente pergunta o seguinte, eu preciso apresentar 2 soluções, 2 propostas de intervenções completas para cada um dos problema da elitização. Para esse problema da elitização do cinema, eu tenho que apresentar agente, ação, efeito, modo e detalhamento só para esse problema? E para o problema da má distribuição, eu tenho que apresentar agente, ação, efeito, modo, detalhamento, uma outra proposta completa também para esse problema, para que a minha proposta de conclusão esteja completa? Não, não. Por isso eu coloquei aquela observação ali.
Um dos dois problemas precisa trazer uma proposta de intervenção completa. Então, se você colocou elitização do preço do cinema, né? Do cinema, a elitização do cinema e a má distribuição das salas de cinema, pelo menos um desses dois problemas tem que ter uma proposta de intervenção completa. Léa, tem que ser a 1 ou tem que ser a 2? Não importa, não importa, certo? Você pode fazer na 1, você pode fazer na 2. O que eu indico para você por causa do projeto de texto? Se você colocou o problema 1, elitização do cinema, aí lá na proposta de intervenção você começa atacando, você começa trazendo uma proposta de intervenção para esse problema 1, entendeu? Que aí fica problema 1, elitização do cinema, parágrafo de desenvolvimento 1, elitização do cinema, proposta de intervenção 1, elitização do cinema. Problema 2, má distribuição das salas de cinema no Brasil. Problema 2. Parágrafo 2 de desenvolvimento, má distribuição dos cinemas no Brasil. Segunda proposta de intervenção, a má distribuição de cinemas no Brasil. Tá? Aí você... Só que o que você vai fazer? Uma dessas duas propostas, uma delas tem que ser completa. Não vale você dividir elementos. Ah, para um eu vou colocar agente, ação e modo. Na proposta 2 eu vou colocar modo e detalhamento. Gente, isso não existe. Isso não existe. Uma delas tem que estar completa. A outra, você pode colocar só uma ação, por exemplo. É necessário diminuir o preço do ingresso no Brasil. Por exemplo, imagine que lá na elitização do cinema eu coloco como proposta isso. Portanto, é necessário achar medidas para democratizar o cinema no Brasil. Uma delas é a diminuição do preço do ingresso. Pronto, fiz uma ação para essa da elitização do cinema. Aí vou para a segunda proposta. Aí eu resolvi que a segunda proposta vai ser completa. Essa da má distribuição aí, eu resolvi que essa daí é a que eu quero completa. Ah, não tem problema, eu vou. O que eu posso dizer lá? Além disso, aí eu puxo um operador argumentativo de adição, né, de soma. Vou trazer outra proposta. Aí eu digo, além disso, é responsabilidade do governo federal, juntamente com empresas privadas, a construção de novos cinemas, ou a abertura de novos cinemas, de novas salas de cinema espalhadas pelo Brasil, por meio de isenções fiscais ou por meio da iniciativa privada, a fim de que as pessoas tenham acesso à cultura no Brasil. Pronto, aí eu fiz a minha proposta de intervenção completa, certo? Aí a minha segunda tem agente, tem ação, tem modo, tem efeito, tem detalhamento, entendeu? Uma delas tem que ser a completa. Tudo certo? Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada. Depois eu volto ali no outro slide. Então, vamos dar uma olhada aqui, como é que eu uso esses 5 elementos? Como é que eu faço essa utilização? Tá aí. O agente é aquele que faz a ação. Esse agente pode ser qualquer ser. Pode ser qualquer ser que tenha uma utilidade social. Governo, família, escola, mídia, empresas privadas, tá? A ação é aquilo que deve ser feito para diminuir esse problema. O que é essa ação? Ela sempre deve vir com um verbo. Deve, precisa ou uma construção oracional. É necessário, é urgente, certo? O modo é como essa ação vai ser concretizada, tá? Como é que o governo vai fazer isso? Como é que a família vai fazer isso? Aí você vai explicar. E esse modo, a dica, olha o macete, anota aí. É importante que você sempre diga por meio de ou mediante. Esses operadores argumentativos são aqueles que deixam o avaliador, já ligado de que você vai falar de
modo, entendeu? Quando você escreve um por meio de, o avaliador cansado lá, tomando o cafezinho dele para ver se fica acordado, ele vê um por meio dele e já, caramba, é um modo. Olha aqui, ó, modo. Entendeu? Então, seja esperto. Use as palavras que estão aí para você, tá? O efeito é qual é a finalidade? Para que aquela ação vai ser efetivada? Para que fazer isso? E aí você diz, qual é o efeito dessa ação? Qual é o objetivo desse negócio, certo? Quais são as palavras que você vai usar para marcar esse efeito? Tá aí, ó, a fim de que, separado. Presta atenção. A fim de que, com o objetivo de, certo? Existe para que, existem outras possibilidades também, tá bom? Mas é importante que você marque com um operador argumentativo de finalidade, tá bom? E aí, por último, nós temos o tão temido detalhamento, né? Então, gente do céu, não precisa ter medo do detalhamento. O detalhamento é uma explicação, é uma justificativa, é um exemplo que você pode trazer, tá bom? Então, ó, por exemplo, se você disser que o governo deve construir novas salas de cinema no Brasil com urgência, ou como está na lei para garantir o acesso à cultura, né? Cujo foco seria, e aí você coloca um exemplo. Se você trabalhar estruturas dessa forma, você já vai estar trabalhando o detalhamento, tá bom? Eu vou mostrar para vocês quando nós formos ver os textos de redação nota 1000, tá bom? Bom, aí a gente volta ali para a última. Ué, não sei se eu volto, deixa eu ver. Não, perdão. Aí eu venho aqui para a parte C, certo? A parte C é aquela que eu te falei que é opcional, lembra? Que eu falei que a A e a B são obrigatórias e a B é opcional. Ela é um fechamento dessa conclusão. Ela é para o caso de que sobraram linhas, sobraram 2, 3 linhas no meu texto. Você está livre para fazer um fechamento da conclusão. Porque isso chama a atenção do avaliador. Lembra que eu te falei da importância de pensar como avaliador? Então, essa frase de efeito que você vai colocar no final, ela é aquele momento que você mostra, olha só, eu tenho um projeto de texto e eu estou concluindo com esse fechamento que eu pensei aqui exclusivamente para esse tema. Tá? Então, nesse caso, o que é esse fechamento da conclusão? Ele pode vir de 3 formas. Ele pode ser uma frase otimista, né? Ele pode ser uma retomada do repertório da que você usou lá na introdução. Então, digamos, você jogou lá na introdução um exemplo de cinema, de filme que fala sobre cinema, e aí você termina o seu texto trazendo de volta aquele repertório. Eu vou mostrar exemplos disso, tá bom? Para você. Ou então você insere um novo repertório que, na minha opinião, é o mais complicado, é aquele que mais pode causar problema para você, mas não é proibido, certo? Mas tome cuidado, porque tudo depende da forma como você escreve, tá bom? Porque se você escrever de uma forma que cause uma necessidade de explicação, aí você não vai ter mais linhas para explicar, e aí o teu texto vai ficar em aberto. E isso não é legal, certo? Então, fica atento a isso, tá bom? Então, avançando, vamos agora dar uma olhada nessas estruturas que eu te mostrei dentro da redação nota 1000. Eu peguei 2 redações nota 1000, tá? E coloquei aqui só o parágrafo de conclusão para a gente poder analisar, tá bom? Então, lembrando para você, essas redações são nota 1000, elas estão na internet, você pode ter acesso a elas, se você quiser depois procurar esse material para estudar, tá bom? E aí eu tô te falando isso porque se eu vou analisar uma conclusão, seria muito bom que eu tivesse visto a introdução, né? Eu, no caso, vi. Como para não ocupar espaço demais aqui, eu não trouxe a introdução, mas confie em mim e nos avaliadores do Enem, essa pessoa tá fazendo a conclusão totalmente de acordo com o que estava na introdução, tá bom? Então, o nosso foco aqui é estudar a estrutura e aí não o conteúdo em si, tá? Então, confie que esse estudante fez tudo certinho, como eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Então, agora vamos lá, vamos dar uma olhada em como esse estudante fez cada uma daquelas 3 partes que a gente acabou de ver ali atrás, tá? Então, olha aí no exemplo nota 1000, a parte A, que é o operador argumentativo,
O que ele usou como operador argumentativo? Dessa forma. Não é o portanto, gente, pode ser o portanto, logo, então, dessa forma, tá bom? O que eu não indico para você? Não fique dizendo, de acordo com o que foi citado acima, de acordo com o que foi discutido acima. Não faça isso. Isso não é operador argumentativo, isso é remissão metadiscursiva. Eu não xinguei você, fique calmo. Você está simplesmente citando a si mesmo na redação. E isso o Enem não está interessado. Ele está interessado em que você consiga concluir o texto. Não se conclui texto com remissão metadiscursiva. Conclui-se texto com operadores argumentativos de conclusão. Tudo bem? Então, a pessoa usou dessa forma. E aí, ela vai fazer o quê? Qual é o que vai... Perceba que ela usou duas linhas, né? Aquilo que eu te falei. Ela usou o operador argumentativo dessa forma e agora ela vai fazer a retomada da tese dela. Ela diz, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Então, esse estudante lá na sua tese, ele estava falando sobre a necessidade de nós termos uma sociedade mais igualitária e que a arte coopera para isso, certo? E agora ele retoma esse raciocínio. Tudo bem? Então, aqui nesse trecho era isso que eu queria mostrar, a parte A desse estudante. Eu peguei um segundo texto para te mostrar também a parte A, tá? Depois nós vamos ver a B e a C. Então, aqui nós temos a primeira redação, a parte A dela, e agora vamos para a segunda redação, ver outra parte A que esse estudante usou. Olha aí, ó, mais uma vez. Só que nessa estrutura, perceba, ele começa a retomada da tese, aí ele acha um espacinho para colocar o operador argumentativo no meio e depois ele continua, certo? Tudo bem fazer isso? Tudo certo, tudo bem. Não esqueça das vírgulas, tá bom? Não esqueça das vírgulas. E aí, esse estudante, perceba que ele usou uma linha e meia para fazer essa parte A, né, da conclusão, e ele diz: torna-se evidente, portanto, que o acesso não democrático ao cinema no Brasil é um entrave que precisa ser solucionado. Gente, olha que coisa simples, retomada simples, tá? Então não precisa, ai meu Deus, como é que eu vou terminar meu texto de forma magistral? Não precisa isso. Você precisa saber a estrutura e é isso daí que eu tô te falando. Você vai jogar o operador argumentativo e trazer a retomada da tua tese. Bater cabeça para fazer algo além disso é besteira, é perda de tempo e ainda pode tirar ponto seu. Entendeu? Presta atenção na dica da estrutura. Bom, aí, para você entender como esse negócio da retomada da tese é básico, essa parte A é básica, eu trouxe até mesmo uma estrutura coringa para você. Então, se você gosta de modelos coringas, então a parte A da conclusão você pode tirar daí. Olha só, portanto, para que a democratização do cinema no Brasil passe a fazer parte da realidade brasileira, medidas precisam ser tomadas. Ou então, portanto, para que a falta de acesso ao cinema no Brasil deixe de fazer parte, né? Vai depender. Fez um negativo, joga um deixe de fazer parte. Fez um positivo, joga um passe a fazer parte. Certo? Lá no outro, torna-se imperativo, então, desenvolver medidas. Ou então é o operador argumentativo. Desenvolver medidas que hajam sobre. Aí você apresenta o problema ou o tema, né, que você está discutindo. Logo, olha o operador argumentativo. É necessário que ações sejam desenvolvidas para a promoção desse tema, desse problema, tal. No caso, promoção é coisa boa, então, do tema, né? A promoção da democratização do acesso, por exemplo. Certo? Então, ó, são estruturas coringas que você pode usar em qualquer texto, em qualquer tema, tá? Você não precisa quebrar sua cabeça mais com essa partezinha da conclusão. Show de bola? Vamos avançar. Agora, nós temos a parte B. Olha só aí a parte B dentro do exemplo nota 1000. A parte B é a mais densa, certo?
que é aquela que traz os 5 elementos que o teu avaliador vai ficar de olho. Vamos dar uma olhada? Então, eu vou ler e depois nós vamos identificar cada pedacinho, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Nessa lógica, é o operador argumentativo para ligar essa parte B à parte A, certo? Então, nessa lógica, é imperativo que o Ministério, ele usou a construção oracional, né? É necessário, é urgente, é imperativo. Aí traz o agente, que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras por meio da inclusão de seu objetivo na base de diretrizes orçamentárias, com o intuito de democratizar o acesso à arte. Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Essa parte mais completa é a parte B. Nela nós temos agente, ação, modo, efeito e detalhamento. Vamos identificar cada um deles? Você conseguiu identificar comigo que esse estudante fez 2 propostas de intervenção? Ele fez 2 propostas de intervenção, tá? E nós vamos avaliar se as 2 estão completas ou se ele fez só uma completa e uma facultativa. Vamos ver? Mas veja que ele apresentou 2 propostas de intervenção para os 2 problemas que ele tinha citado lá em cima, tá bom? Vamos dar uma olhada como é que ele fez. Vamos avaliar primeiro o agente. Então, olha só, para o primeiro problema, dentro da primeira proposta, ele trouxe o agente Ministério da Economia. Então, eu peguei ali o trecho inteiro, né? Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia. Ministério da Economia foi o primeiro agente que ele citou. Na segunda proposta, ele também colocou um agente. Ele disse, além disso, cabe às instituições de ensino. Além disso, gente, devia ter uma vírgula depois daquele além disso ali, tá? Mas eu peguei o texto assim, então agora que eu vi, alguém deve ter escrito. Talvez até mesmo o próprio estudante possa não ter colocado a vírgula. Lea, pode, ele não é nota 1000? Pode. Na redação Enem, dentro da competência 1, são aceitos até 2 desvios, né? Eu não sei se esse foi do estudante ou se foi do local onde eu peguei, tá? Às vezes alguém esquece uma vírgula ou outra, né? Mas, de qualquer forma, 2 desvios são aceitos, tá bom? Então, só para vocês saberem que depois daquele além disso ali deveria ter uma vírgula. Vamos lá. Além disso, cabe às instituições de ensino. Então, ele trouxe instituições de ensino como segundo agente, tá? Então, proposta 1, Ministério da Economia. Proposta 2, instituições de ensino. Vamos avançar. O que ele trouxe como ação? Na proposta 1, ele disse que o Ministério da Economia deve fazer o quê? Destine verbas para a construção de salas de cinema nas periferias brasileiras. Veja que rolou um cortezinho ali, já eu vou te mostrar o porquê, tá? Tem uma informação intercalada ali dentro, certo? Intercalada é quando você corta uma informação para colocar outra dentro, tá? Então, a informação da ação é destine verbas para a construção de salas de cinema nas periferias brasileiras. Essa é a ação do Ministério da Economia. Vamos ver agora na proposta de intervenção 2, o que ele trouxe como ação para as instituições de ensino. Ele disse que cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais. Você está percebendo como as ações desse participante são concretas, não é? Elas são objetivas. Entende isso? Você consegue ver, não é um negócio de conscientizar para assistir mais cinema, não tem nada a ver com isso. É destinar verba, é promover passeio, ações concretas, certo? É muito importante isso. E o modo, como é que essas ações vão ser feitas? Porque dizer que tem que ser feito é fácil. A questão é dizer como, né? E aí esse estudante agora ele vai explicar como fazer.
Na proposta 1, ele diz que esse Ministério da Economia deve destinar essas verbas para construir mais salas de cinema no Brasil por meio da inclusão de seu objetivo na base de diretrizes orçamentárias. O que esse estudante está dizendo é que o Ministério da Economia já deve prever nas suas diretrizes orçamentárias tal custo para investimento na cultura. Entende? Ele já está dizendo, já tem que fazer parte das atribuições, né, das finanças do Ministério da Economia, isso. Já tem que estar previsto, entende? Então, uma forma bem inteligente que ele colocou aí. E na segunda proposta de intervenção, ele falou que as instituições de ensino devem promover passeios. Como? Como fazer isso? Aí ele explica ali embaixo, mediante a autorização e contribuição dos responsáveis. Dizer que a escola tem que levar para o cinema é fácil. Quero ver convencer os pais, quero ver dizer com que dinheiro. Aí ele diz, mediante a autorização e a contribuição, não só autorizar, também a contribuição, né? Às vezes o pai tem uma van, tem um dinheiro para doar, enfim, contribuir de alguma forma, certo? Então ele está explicando o modo, perceba o detalhamento desse negócio, a pessoa realmente está interessada em explicar como fazer isso, certo? Isso é importante, tá bom? Não basta jogar um modo de qualquer jeito. Explique direitinho para que não fique dúvidas na cabeça do seu avaliador. Avançando, nós temos o efeito. Olha como é que ficou o efeito da proposta 1. Na proposta 1, o Ministério da Economia tem que destinar verbas, né, por meio das diretrizes orçamentárias, com o intuito de democratizar a arte. Qual é o objetivo disso, gente? Para que se destinar verba para cinema? Com o intuito de democratizar o acesso à arte. Temos que investir verba no cinema para democratizar, para que ele não seja mais elitista, para que ele seja para todos, certo? E qual é o efeito da proposta de intervenção 2? Tá lá, a fim, para que a escola tem que promover passeio? Para quê? A fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Gente, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu cresci numa cidade que não tinha cinema, tá? Eu sou de Teresina, lá no Piauí. E quando eu cresci lá, hoje já tem, né, gente? Tem cinema para caramba. Mas quando eu cresci lá, só tinha um cinema lá na cidade. Né? Que era o do 4 de setembro lá. E, gente, não sei se estão falando besteira. Não, gente, falando besteira. Qual cinema é o teatro? Era o Cine Rex, né? Cine Rex. Só tinha esse, tá? E eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu fui ao cinema com a minha mãe e com a minha irmã. Tá? Então é um evento na vida de uma criança, de um adolescente. Ainda mais quando ele vive em lugares carentes, certo? Como era o que eu vivia. O lugar onde eu vivia era carente de arte. Então, não era tão simples assim para eu ter acesso, certo? E quando a gente tem, aquilo marca. E olha o que ele está querendo dizer aqui, a fim de desconstruir a ideia de elitização. Eu passava na frente do cinema e achava que aquilo não era para mim. E aí até que chegou um momento em que eu vou e eu descubro que sim, aquilo é para mim também, certo? Então ele fala sobre a importância disso, né? Bom, avançando, nós vamos para o temível detalhamento, né? E aí, qual que é a do detalhamento? Gente, como eu sempre falo, detalhamento você vai explicar, você vai justificar, você vai trazer um exemplo. Olha como é que não é difícil. Ali, na primeira proposta, ele estava dizendo, o Ministério da Economia é necessário que, né, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas. Esse de baixo custo ou gratuitas é uma explicação a respeito desse cinema. Gente, cinema não precisa ser mirabolante, ele tá explicando, entendeu? Não precisa ser um mega cinema com champanhe, com lugar para deitar, que mexe, que faz frio, que faz calor. Não precisa. Uma coisa simples, de baixo custo, gratuitas, para que todos possam ter acesso.
Olha que fantástico, ele deixando muito detalhado, que o Ministério da Economia não precisa gastar zilhões para colocar isso em prática, entende? E lá na segunda proposta, que ele está falando que as escolas devem promover os passeios, ele diz que isso deve ser feito desde o início da vida escolar das crianças, desde que as crianças são pequenininhas. Elas já devem ter acesso, vai a um local específico para poder assistir um filme da Disney, um filme, sei lá, sobre o que as crianças gostam de assistir. É importante que isso já vá entrando na mente delas para que elas nunca achem que o cinema não é para elas. Entende isso? E aí ele explica, ele traz 2 explicações. Olha que bacana, certo? E isso é o detalhamento. Não é simples, não tem nada de complicado em detalhar a tua proposta. Tudo bem? Ah, e aqui, eu deixei esse slide aqui para vocês que vocês façam esse exercício aí, onde vocês estão, tá? Eu não vou explicar esse segundo texto para vocês, mas eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, tá? Exatamente o que vocês identificaram como agente, ação, modo, efeito e detalhamento. Esse estudante desse segundo texto aqui, esse participante, ele tem 2 propostas ou ele tem só uma? As 2 dele estão completas porque a do estudante anterior estava completa, né? Ele fez 2 propostas de intervenção completa. E a desse estudante aqui? Estão completas as 2 ou ele fez uma completa e uma facultativa? Quais são os agentes que ele colocou na proposta 1 e na proposta 2? Quais foram as ações na proposta 1 e na proposta 2? Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, porque eu vou olhar cada resposta de vocês. E vou dizer se vocês acertaram, erraram, o que você colocou de errado ou se está completamente correto, tá bom? Porque aí assim vocês já testam para ver se vocês entenderam aquilo que eu expliquei. E eu vejo se ficou claro para vocês, tá bom? Então já exercita isso aqui embaixo nos comentários, tá? Você dá uma pausa aí na tela e faz esse exercício, tá bom? Show! Avançando, nós temos a parte C, né? A parte C daquela proposta lá que nós estávamos vendo. E nessa parte C, olha só que legal, né? O estudante faz o fechamento dele, certo? Que fechamento que ele fez? Qual foi o tipo de fechamento que ele fez? Ele fez aquele fechamento que é a frase otimista. Lembra que eu falei para você que uma possibilidade de você fechar o teu texto é trazendo uma frase otimista? Aí, ele diz, feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, o sonho, né? E o ideal, ele colocou aí uma frase otimista. Ele espera que no final dessas coisas, todas essas ações, a gente consiga, enfim, ter uma completude democrática de acesso à cultura. Show de bola? Então, ele finalizou o texto dele dessa forma. Já esse segundo estudante, que vocês ficaram com o exercício, ele finaliza fazendo aquela segunda forma, que é retomando um repertório que ele usou lá na introdução, que eu acho muito bacana, acho muito legal, porque dá aquela noção de texto circular, né? Isso demonstra que o estudante tem um projeto de texto desde o início, que ele sabe exatamente o que ele vai colocar nesse texto. Isso chama a atenção realmente, tá? Então, ele começou o texto lá na introdução dele falando sobre Nietzsche, ok? Trazendo um exemplo dentro da filosofia nietzschiana. E ele encerra falando de Nietzsche, ou seja, ele faz o que a gente chama de circularidade dentro do texto. Ele diz, desse modo, certamente a afirmação de Nietzsche será vivenciada por todos os cidadãos brasileiros. Olha só que legal, né? E assim ele finalizou o seu texto. Entendeu, gente? Não tem complicação. Essa é a estrutura que você vai usar sempre. Leia, e se eu não souber fazer um fechamento de conclusão tão bom assim, usa o fechamento coringa.
Olha aí que legal, trouxe para você a parte C coringa também. Léa, não tem parte B coringa? Gente, até tem, já vi materiais por aí na internet que trazem aquela parte B todinha coringa. Bom, escolha de cada um, né? Se há determinadas situações em que fica muito claro você já pensar nos agentes e tal. Não sou contra, tá? Só fiquem atentos para saber se tá rolando, né, aquele relacionamento, tá? Se você tá atacando problemas, que realmente foi o problema que você levantou lá em cima, não esquece disso, tá bom? Dentro da parte B, eu só gosto de que vocês repitam a forma de entrada dos elementos, né? Que você coloque a estrutura coringa da parte B, que é primeiro o agente, depois a ação, depois o modo, depois o efeito, e que o detalhamento entre em algum desses aí, tá? Mas eu não vou me comprometer com a parte B coringa, não. Mas a parte A e a parte C, que são de boaça, né? A gente coloca aqui para vocês. Então, ó, uma estrutura coringa que pudesse fechar qualquer texto. Dessa forma, os cidadãos atuarão ativamente na mudança da realidade brasileira, né? Assim, o princípio de Luke poderia se concretizar no Brasil atual. Se você citou, né, esse pensador lá no seu texto. Eu só tô colocando aqui para você, não tô dizendo para você colocar esse cara no seu texto. Se você citou esse cara, você cita esse cara lá embaixo. Poderia trocar ele por qualquer outro. Citei Paulo Freire. Assim, o princípio de Paulo Freire poderia se concretizar no Brasil. Assim, o princípio de Thomas Hobbes poderia se materializar no Brasil. Assim, o princípio de Bauman, né, a teoria de Bauman poderia se concretizar no Brasil. Entendeu? Você troca, coloca aí por quem que você quiser, tá bom? Lá no outro, ó, a mesma coisa. Coloquei ali Habermas, né? Portanto, como propõe Habermas, encontrar-se-ia um meio de solucionar a questão usando a linguagem, certo? E você pode trocar por qualquer outro, certo? Só para que você veja aí como finalizar o seu texto. Gente, e dessa forma que eu ensinei para você, você seguindo cada uma dessas dicas que eu te dei aqui hoje, te mostrei com detalhes, usando 2 exemplos de redação nota 1000, como fazer essa proposta de intervenção perfeita. Trouxe macetes coringas, tá? Não é para errar nunca mais a proposta de intervenção. Estamos combinados com isso? Estamos tudo certo? Você já clicou aqui embaixo, já se inscreveu no canal? Se ainda não fez, está marcando o token. Se inscreva aqui no canal, siga o Testando lá no Instagram para que você também não perca, né? Que você não perca nenhum conteúdo também que é postado lá, tá? Dá uma olhada no nosso feed, tem muitas dicas importantes e eu faço as lives por lá também, tá bom? Inclusive, fique ligado que aqui nesse canal a gente tem vídeos nas quartas, às segundas-feiras também, tá? E aí, nós andando juntos até o final desse caminho, que nós ainda não sabemos quando será, né? Já que o Enem foi adiado. Até este momento que chegar o momento da nossa prova, nós com certeza estaremos aptos a conseguir os mais de 900 pontos na redação Enem. Tudo bem? Espero muito ter te ajudado hoje. Deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe com outras pessoas que possam estar precisando também, tá bom? E um beijo enorme, até a próxima aula. Tchau!